Por que as igrejas estão tão cheias e os crentes estão vazios? Uma das causas seria as fracas mensagens bíblicas? Seria a desconstrução e o descrédito às metanarrativas? Seria a destruição do querigma bíblico e a introdução de novos modelos de pregação? O que será? Vamos responder essas e outras perguntas. Agora, o programa Teologia em Debate está começando. Estamos de volta com o nosso programa Teologia em Debate. E nosso programa de hoje nós vamos falar sobre igrejas cheias, mensagens vazias. Meus queridos, para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com nossos debatedores. Estamos aqui com o pastor Luiz Fernando, que é o pastor da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos aqui também com o pastor Luciano Rocha, que é o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, em Maringá, no Paraná, e também o pastor Alan Taques, que é o pastor da primeira Igreja Batista da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. E vamos nos unir nesse momento para debatermos sobre esse assunto. Vamos falar sobre igrejas cheias, mensagens vazias. Para começar, gostaria de contextualizar fazendo a pergunta, ou encaminhando aos irmãos sobre uma pergunta: qual a finalidade da pregação? Analisando a resposta por meio de um dos grandes pregadores do século XX, o pastor e doutor Martin Lloyd-Jones, ele disse que uma das finalidades da pregação é de nos aproximar de Deus. Mas quanto mais nós ouvimos a mensagem do Senhor, segundo o doutor Martin Lloyd-Jones, mais nós somos envolvidos com o Senhor, mais nós somos impulsionados a estarmos diante do Senhor e em temor. O pastor também Paulo Anglada, que é um pastor de hermenêutica, disse também que a mensagem bíblica, ela é progressiva, ou seja, ela começa lá no Éden, ela é uma mensagem enviada para a humanidade, ela é enviada para os profetas, e é uma forma de relacionar Deus com o homem. Então, o pastor Paulo Anglada, da Igreja Presbiteriana, também tem a sua definição sobre qual é a finalidade da pregação. Agora, que tipo de sermão nós estamos tendo hoje? Que tipo de pregação nós estamos ouvindo nesses dias? Existe um texto da Palavra de Deus muito interessante, que é um alerta do Senhor aos profetas, aos sacerdotes e ao povo, que está em Oséias, capítulo 4, verso 6, que diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O contexto desse texto de Oséias, meus queridos, era um tempo de muita prosperidade, era um tempo de muita riqueza, mas em contraste a isso, a nação de Israel estava vivendo sem ética, tinha abandonado a ética, tinha abandonado a moral. E Deus, então, estava avisando para o povo e para os sacerdotes: já que vocês não ensinam o que eu mandei, já que vocês abandonaram o meu ensino, aquele que eu dei para vocês desde o princípio, também eu abandonarei vocês e me esquecerei até dos seus filhos. Um aviso do Senhor sobre quando nós abandonamos a sua palavra, o perigo de matarmos as pessoas por meio de pregações que não são pregações da vontade do Senhor. E será que o sermão está matando as pessoas? Será que há uma geração de crentes que estão morrendo por conta de falsas pregações ou de pregações fracas? Gostaria de fazer uma pergunta e começar o nosso programa com as perguntas, fazendo a primeira pergunta ao pastor Luciano. Pastor Luciano, diante desse contexto da importância sobre a pregação, nós vendo que é importante nós sabemos que Deus tem um apreço à sua palavra e à sua pregação.
Por que a pregação bíblica nos dias de hoje está tão vazia? Por que a pregação nos dias de hoje estão tão fracas? Bom, em primeiro lugar, olá, né? Você que nos assiste, meus caros colegas. Irmãos, eu quero elencar aqui rapidamente, na minha opinião, 4 razões porque hoje a pregação se encontra vazia e as pessoas, concomitantemente, vazias também. A primeira delas é por causa do humanismo, né, do século XVIII. A gente precisa voltar um pouco à história para entender o presente. O humanismo, o que ele fez? Ele retirou Deus da base e colocou o homem. A razão entrou no lugar da revelação. E o homem se tornou um fim em si mesmo. E tudo girava agora em torno dele. Isso aconteceu por volta do século XVIII. Na esteira do humanismo, veio, logicamente, o contraponto bíblico com a teologia liberal, com o liberalismo. O liberalismo é filho do humanismo. Por quê? Porque ele agora precisa fazer uma releitura das Escrituras, não tendo a base das Escrituras Deus e Jesus Cristo, mas o homem. E a teologia liberal veio, então, por causa da esteira desse humanismo, e retirou das Escrituras tudo aquilo que diz respeito ao seu poder sobrenatural, a obra do Espírito Santo, os milagres de Jesus, e reduziu a Bíblia a um livro sociológico, a história de um povo e sua saga. Então, o humanismo trouxe na esteira o liberalismo, e o liberalismo, então, fez uma releitura da Bíblia. E no século XX, irmãos, com a esteira do humanismo e do liberalismo, veio o secularismo. O que é o secularismo? O secularismo é uma sopa que colocou essas duas coisas juntas e disse o seguinte: olha, vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer. Em outras palavras, o secularismo é alguma coisa que pensa que o que existe está aqui, debaixo do sol. Não existe nada transcendente, não tem nada a ver com Deus, não tem nada de espiritualidade, tudo é uma realidade visível, que você pega, que você cheira, que você apalpa. Então, essas 3 tendências divorciaram e retiraram dos cultos a beleza, a sublimidade, a inspiração, a inerrância, tudo aquilo que diz respeito à Escritura Sagrada como uma pregação fervorosa. E, por fim, eu acho que para matar também essa questão, vieram, irmãos, uma crise vocacional muito grande nos pastores. Antigamente, os pastores eram chamados, vocacionados por Deus, eles tinham um senso de vocação muito grande, mas hoje, infelizmente, qualquer pessoa que faz uma oração bonita, muitas vezes alguns líderes já o elevam à posição de pastores. Não tem formação, não tem chamado, são oportunistas, virou uma profissão, e aí, de repente, os cultos se tornam vazios, porque, aliado a essa tendência histórica de esvaziar, não é, a suficiência, a inspiração e o poder da Bíblia, veio também esses líderes que não se preocupam muito com isso e estão aí à mercê de mensagens para massagear o ego do ser humano, que, afinal de contas, se o homem é o centro, nós temos que fazer esse homem feliz. E é isso que está acontecendo hoje em dia, infelizmente, não com todos, viu? Não com todos, mas com muitos púlpitos por aí. Ok. Pastor Luiz. Oi. Deixa eu interromper, pegar um gancho na fala do reverendo Luciano. Juntamente com isso que ele falou, tem o problema da banalização do ministério pastoral, que ele acabou de falar, não é? Nós temos, por exemplo, megas igrejas que consagram, no mesmo momento, 100, 120 pessoas no ministério pastoral, sem critério algum, sem base alguma, como disse o reverendo Luciano, porque ele ora bem, ele fala bem, ou tem uma posição social destacada. Isso empobrece, não é? Porque traz para o ministério pastoral aqueles que estão desqualificados, não é? Outros entram para o ministério pastoral porque não deram certo em lugar nenhum da vida. Me lembro que Spurgeon foi entrevistar uma pessoa para o seu colégio de pastores, no século XIX, e a pessoa falou assim: olha, Deus fechou todas as portas para mim, para que eu pudesse trabalhar, e abriu a porta do ministério. E Spurgeon respondeu para ele assim: olha, ministério não é lugar de pessoas fracassadas. Então, essa é a grande verdade, não é? Banalizou-se o ministério pastoral, a mensagem enfraqueceu por completo, e aí nós temos pessoas vazias, mentes vazias,
dentro de igrejas cheias, achando que estão agradando a Deus naquilo que fazem. Uma pena, né? É uma pena. E é interessante, pastor, que a gente entra no seguinte conceito. Você, quando vai no médico, você olha o diploma do médico, você vai ver se o médico é bem conceituado, e quanto mais bem conceituado o médico, mais cara é a consulta. Se você vai fazer uma casa, você vai atrás de um bom engenheiro, quanto mais estudado aquele engenheiro, mais caro é a planta que ele faz, mais caro é o trabalho dele. Ou seja, em qualquer área da vida, o cara tem que estudar, o cara tem que ser conceituado, o cara tem que ter um bom nome, ou seja, na área secular, profissional, quanto mais bem conceituado, melhor. Os pastores do passado, no século XV, XVI, vamos dizer assim, antigamente eles eram mais bem conceituados. Pastor tinha que ser teólogo, por exemplo, olha Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era um cara estudadíssimo, inteligentíssimo. Olha Martim Lutero, olha John Hus, olha John Knox, olha os caras que foram responsáveis pela reforma protestante. Até que nós chegamos no começo do século XX, metade do XIX para o XX, surgimento da igreja, do movimento pentecostal, e a distribuição de pastores leigos. Agora não precisa mais estudar, não precisa mais ter diploma. Agora a questão é igual o pastor Luiz Fernando falou. O cara chega numa igreja, o cara pregou bonito, o cara já é levantado pastor. Pergunta ao pastor Alain, esse pastor não seria um grande problema das igrejas hoje, pastor? Achar que para ser pastor pode ser qualquer um, não precisa estudar, não precisa se preparar, não precisa fazer nada, só basta falar bonito. Esse é o problema, sim. Queridos colegas e aqueles que irão nos assistir, é um privilégio a gente poder falar desse tema, porque a gente está falando dentro do lugar que nós estamos, né? Nós não estamos falando de uma coisa fora de nós. É uma realidade que nós vivemos, que nós sentimos e que a gente vê o prejuízo que se dá à obra de Deus pela falta de obreiros realmente preparados e, como nós sabemos, um obreiro não só preparado de conhecimento, mas preparado diante de Deus, com unção, né? Realmente um chamado de Deus, porque a gente sabe que pastorear, cuidar de pessoas, não é simplesmente ter um discurso, né? A gente precisa ter essa empatia, nós temos que ver como Jesus via a multidão, como ovelhas sem pastor, né? Precisando de cuidado, de acolhimento, de aconselhamento, né? De discipulado. Isso não se aprende com simplesmente porque se fala bonito ou ora bonito, né? Essa oratória não é o ponto determinante do pregador, não, né? O que faz a unção do obreiro é Deus, é o chamado, é a vocação, é essa missão realmente de servir a Deus desprendido de qualquer coisa que esse mundo oferece, né? Porque ser obreiro de Deus, ser servo de Deus, ser um pastor nas mãos de Deus, não é usar psicologia, não é usar nada disso. E olha que eu falo também no lugar de psicólogo, porque não é ir para o púlpito psicologizando a palavra de Deus que nós vamos atrair as pessoas. É entendendo que nós estamos ali para, como você citou aí vários frases, né? Nós temos que levar uma palavra que aproxima o homem de Deus. E essa palavra já está revelada, nós somos só aqueles que são canais, instrumentos de Deus para isso acontecer. E se a gente não tiver isso no nosso coração, nós estamos igual a palavra de Judas. Eu quero ler aqui em Judas 1,12. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Opa, que coisa bonita, viu? Uma posição interessante dos puritanos nos Estados Unidos, na época que eles estavam lá para a colonização, que eles diziam assim, o pastor tem que ser uma pessoa muito culta e muito santa. Daí, eles lançarem os fundamentos das grandes universidades norte-americanas, como Harvard, por exemplo. Nasceu desse ímpeto de que os pastores tivessem cultura suficiente
para ensinar o povo como deveria servir a Deus. Hoje nós vemos uma coisa escassa disso, porque as pessoas acham que abrir um texto bíblico e falar é suficiente para trazer uma mensagem de Deus. Não consegue fazer isso, em hipótese alguma. Não é? Ok, Nós é temos que verdade. nos debruçar sobre o texto bíblico, entendê-lo e trazer isso para o século XXI. Isso exige muito esforço e, uma coisa importante, investimento financeiro na compra de livros para que eu possa ter uma biblioteca razoável. Eu tive um pastor na minha mocidade que dizia assim: o pastor está limitado à sua própria biblioteca. E ele dizia assim: se esse pastor ler muito livro devocional, ele vai pregar mensagens sentimentais. Se ele ler muito livros técnicos, uma mensagem muito racional. Então, misture os dois, para que ele possa alcançar o equilíbrio diante do púlpito, né? Ok, isso mesmo. Pastor Luciano, também uma das questões que pode estar por trás das igrejas cheias e as mensagens vazias, não seria também, como o senhor falou, da secularização dentro da igreja, principalmente ligado ao culto à personalidade? Eu lembro do Marcião no século II, e saía naquela época dizendo que era um profeta enviado por Deus e atraiu um monte de gente, cara mentiroso, cheio de heresias, mas atraía multidões. Culto à personalidade. Será que não é a mesma coisa hoje? O pastor quer encher a igreja para as pessoas baterem nas suas costas e dizer: o senhor é demais. Essa questão, irmãos, é uma questão perigosa, porque ela sempre existiu, como o senhor mesmo disse, pastor Cícero, ao longo da história da igreja, né? Os primeiros, os pais hereges que nós tivemos, todos eles, na verdade, arrebanharam um séquito de seguidores. Foram um problema para a igreja nascente, mas, na minha opinião, irmãos, foram também, entre aspas, viu, uma bênção, porque foi através das suas heresias que as doutrinas foram aprimoradas, né? Que as doutrinas foram debatidas e que as grandes doutrinas da fé cristã foram sistematizadas nas suas confissões de fé. Então, os hereges, eles também tiveram, ao longo da história, a sua contribuição. Agora, a questão do culto da personalidade, isso, irmãos, é antes da fundação do mundo, né? Se a gente olhar lá no Jardim do Éden, a gente já viu isso com Caim e Abel, né? Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele combate firmemente essa questão do culto da personalidade naquela igreja, porque lá haviam partidarismos, pessoas que seguiam pessoas, Apolo, Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. E Paulo, então, irmãos, ele defende veementemente que o corpo de Cristo não pode estar dividido dessa maneira. Mas o que nós vemos hoje é uma esteira muito mais, assim, ruim do que aquelas que nós vimos dentro da igreja, porque hoje em dia a mensagem é uma mensagem, às vezes, divorciada da mensagem da Bíblia. É uma mensagem que nos cheira muito mais a uma autoajuda, a um reforço do homem para que ele conquiste as coisas, e essas pessoas, então, elas estão arregimentando um séquito de seguidores. Eu acho que isso é muito mais problemático, porque quando você, de repente, prega alguma coisa e que é uma heresia, mas pelo menos, né, você está dentro da igreja, você está ali labutando nas coisas de Deus. Hoje o que existe, irmão, são pessoas divorciadas da igreja, pregadores itinerantes, que muitas vezes pregam mensagens basicamente humanistas, de autoajuda, com pinceladas aqui e ali de versículos bíblicos, para também não chamar tanta atenção. E a preocupação é que essas pessoas têm aí um séquito imenso de seguidores, pasmem, até dentro das igrejas. Eu acho que isso é que é o grande ponto que diferencia os nossos dias dos dias do passado, né? Verdade. São pessoas dentro das nossas igrejas, seguindo esse tipo de gente, de personalidade, porque traz uma mensagem que, de repente, fica aí massageando o seu ego e dizendo que você é aquele cara que merece ser feliz, que é a obra-prima de Deus, a joia rara do universo. Então, irmãos, muito cuidado com isso, né? É verdade. E é interessante... Opa!
nós temos um outro ponto dificultador, é que quando uma obra ela é construída em cima de uma personalidade, ela vai terminar o dia que essa personalidade também morrer. Verdade. Nós deveríamos construir em cima de fundamentos de longo prazo, independente de quem esteja à frente disso. É verdade. Por isso que, por exemplo, a sucessão pastoral hoje, ela sofre muito, porque os pastores que tiveram um grande crescimento em suas igrejas, eles não querem abrir mão nem do patrimônio, então eles consagram filhos, primos, irmãos, tudo, achando que vai ficar na família essa grande obra, né? Eu entendo que acaba acontecendo como o Império de Alexandre o Grande, né? No dia que ele morreu, achou entre os seus 4 generais. Não Exatamente. existe essa coisa no longo prazo, né? E a personalidade, ela tem o seu prejuízo maior, porque num culto, o centro, aquele que deve chamar a atenção é Jesus, não é? Nos meios neopentecostais, o grande ponto alto do culto é a expulsão de demônios. Ora, nós estamos num culto para adorar o Criador, não para trazer o inimigo à tona e florescer a sua imagem. Exatamente. Né? Então, quando a palavra de Deus... Aqui é bacana lembrar o seguinte, quando a Bíblia é pregada integralmente e com competência e na unção do Espírito Santo, até o trabalho de gabinete pastoral diminui. É verdade. Então já é um grande aconselhamento também, né? Uhum. É verdade. Em reverendo Cícero, pode falar. Só puxando o gancho na palavra dos colegas, na citação que o reverendo Luciano disse de 1 Coríntios 3, né, desse culto às personalidades, o que ele fala ali de massagear o ego, Paulo diz nesse texto, é de manter a infantilidade das pessoas. Porque a carnalidade no texto fala de infantilidade, de serem ainda bebês, né? E aqui no próprio texto fala de construção, a gente tem que construir, o fundamento é Cristo, mas nós temos que entender que há uma qualidade no material dessa construção. E ele fala de pedras preciosas, ouro e prata, e fala de madeira, feno e palha, mostrando claramente o tipo de qualidade que nós estamos tendo na nossa vida espiritual. E que isso se dará um fogo, né? Como forma de provar a qualidade, teste de qualidade desse material, dessa construção espiritual. E enquanto nós estamos, então, massageando o ego, alimentando essa infantilidade, nós estamos construindo na vida espiritual das pessoas, péssima qualidade. Verdade. E quando eu escuto os irmãos falando sobre essa questão da personalidade, do homem ser exaltado, nós também temos que lembrar, meus irmãos, em relação às escolas de interpretação. Nós vemos hoje alguns pastores, alguns homens na internet e na mídia se comportando como personalidades do século II, do século I, como, por exemplo, a Escola de Alexandria e Orígenes, ou Filéu, que foram pessoas que pegaram a palavra de Deus e distorceram de uma forma e usaram a sua distorção como maneira de interpretação e trouxeram várias pessoas aos seus pés e vários seguidores. E, ao mesmo tempo, nós tivemos a Escola de Antioquia, que é a escola que Paulo formou, Barnabé formou, os discípulos formaram a partir da base de Antioquia. E muitas pessoas hoje não sabem que muitos pregadores hoje, com suas interpretações hereges, com sua maneira de falar a Bíblia alegórica, criando historinhas, falando qualquer coisa, isso está ligado à interpretação lá do século I, até antes de Cristo, por exemplo, antes de Cristo manifestar, já existia a Escola de Alexandria e suas interpretações alegóricas. Então, talvez as pessoas não percebam isso, que elas estão indo para a igreja, ao invés de ir lá absorver a palavra de Deus na íntegra, elas não conseguem porque a interpretação é alegórica, alexandrina, e elas não sabem aonde buscar uma igreja que tem interpretação Antioquia.
Pastor Luiz Fernando, o senhor como historiador, o senhor sabe que está por trás de muita interpretação bíblica hoje, muita pregação, essas duas escolas. Não seria também o resultado de essa mentalidade vazia dos crentes, essas interpretações dos dias de hoje? Por exemplo, a igreja de Alexandria está sendo repetida nos dias de hoje dentro de algumas igrejas? Vamos responder isso depois do nosso intervalo? Ok? Vamos. Então, meus queridos, está muito bom nossa conversa. Estamos debatendo nesse dia sobre igrejas cheias, mensagens vazias. E vamos dar um tempo. Teologia em Debate vai para o intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco. Até lá. Olá, meu amigo. Você já está sabendo do novo lançamento da editora D. Santos? Pois é. Veja que bênção. O meu novo livro, Jesus de Nazaré, o fascinante retrato do Filho de Deus. Se você quer conhecer mais profundamente a beleza, o fascínio, a grandeza, a majestade da pessoa bendita de Jesus Cristo, e também, se você quiser fazê-lo conhecido das pessoas, esse livro certamente é para você. E você pode adquiri-lo, tanto no telefone que aparece aí abaixo, como também na Igreja Presbiteriana da Vila Operária, aqui na Avenida Paissandu 32, em Maringá. Então, adquira o seu. Você vai ser profundamente abençoado com a sua leitura. Estamos de volta com o programa Teologia em Debate. Nós estamos discutindo nesse dia sobre o assunto Igrejas Cheias, Mensagens Vazias. Estamos trazendo para os irmãos algumas definições sobre esse assunto. Os debatedores estão trazendo sua opinião. E no primeiro bloco nós terminamos com a pergunta relacionada às escolas de interpretação. Será que nós não estamos vivendo nesses últimos dias a repetição de uma escola perigosa do século I, chamada Escola de Alexandria? Eu começo fazendo essa pergunta para o pastor Luiz Fernando, como historiador. O pastor Luiz Fernando vai nos explicar, né, pastor? O senhor acha que nós estamos vivendo a repetição da Escola de Alexandria em alguns púlpitos hoje? Pregações alegóricas, pastores que são verdadeiros animadores de plateia? As pessoas estão conseguindo extrair do texto bíblico aquilo que nunca foi dito pelo texto. Eles conseguem fazer um milagre, eles operam um milagre assim, que é impressionante, né? Eu escutava um pregador neopentecostal que ele dizia que Jesus, ele trabalhava numa marcenaria e ele construía uma mesa com cadeiras num abrir e piscar de olhos, né? Aí eu me lembrei da patrística, quando diz que Jesus, quando criança, fazia bonecos de barro e fazia os bonecos voarem. Que ele teve um acesso de raiva, matou um menino e fez o menino ressuscitar. Isso aí são aplicações irresponsáveis e inúteis que são aplicadas à vida de Cristo e aos textos bíblicos, querendo ressaltar o poder de Deus. A Bíblia, por si só, ela tem uma complexidade, e isso deve ser resolvido através de uma boa hermenêutica, de uma boa exegese do texto bíblico, né? Eu preciso me voltar para as línguas naturais, entender um pouquinho essas coisas e depois interpretar esse texto de uma maneira inteligente. Isso exige tempo, esforço e dedicação, não é? Eu, por exemplo, quando preparo uma mensagem que eu prego 50 minutos,
no mínimo, eu estou gastando 20 horas antes de estudo para que eu possa chegar no púlpito da igreja e pregar esse sermão, né? Isso implica que a gente precisa nos voltar para o texto bíblico. Se eu não volto para o texto bíblico na sua integridade, eu vou começar a alegorizar os textos, de tal maneira que eu vou tirar lições desse texto que o texto não oferece. Isso traz o quê? Um empobrecimento mental para a congregação, não é? Nós não temos pessoas maduras, alicerçadas numa base sólida. O método histórico gramatical, que estava lá em Alexandria, não é? Ou na Antioquia. Esse é o método da reforma, né? Que trouxe esse resgate. E, lembrando o mote da reforma, somente as escrituras, ok? O importante num culto é escritura. O metodismo tem uma coisa interessante com eles, é que eles colocam o púlpito não de frente para a congregação, mas de lado, dizendo que o pastor, ele é intérprete, ele não é o alvo do culto. Então, deveria se seguir para nós isso como lição também, né? Ok. Pastor Luciano, será que uma das causas das igrejas estar cheia, mas ao mesmo tempo as pessoas receberem mensagens vazias, não seria a repetição da igreja ou das igrejas alexandrinas nos nossos dias, mensagens alegóricas, pastores pregando o que quer, extraindo do texto o que bem entende, porque nem eles sabem que eles estão pregando alegoricamente? Seria essa uma das causas? É uma verdade, irmãos. A alegoria, eu tenho uma definição. Alegoria é o seguinte: é bonitinho, mas ordinário, né? Alegoria, o povo que está ouvindo e não conhece a Bíblia, ficou maravilhado com o negócio. Porque o sujeito fala com autoridade e tal, e parece que ele colocou o ovo em pé. Parece que o sujeito descobriu algo que os grandes luminares da fé que se debruçaram sobre o texto nunca descobriram. E aí, aquele que o ouve e desconhece as Escrituras, fica como quem sonha, porque de repente acha que ele é um sujeito super espiritual e descobriu a roda. Mas o que a alegoria irmãos, é uma confusão de interpretação e uma distorção daquilo que o texto realmente diz. Eu acho que a alegoria é o seguinte: é você dizer algo que é e não é. E tem muita gente fazendo isso, usando imagens do Velho Testamento, dizendo que isso é algo no Novo Testamento, que a Bíblia nunca diz que é. E aí, de repente, irmãos, as pessoas ficam achando maravilhosos, né? Eu acho que nós, pastores, já nos defrontamos com pregadores assim. Gente que, assim, agrada o auditório ao extremo e que as pessoas acham que estão super, hiper espirituais, porque dizem coisas assim que eu nunca ouvi. Você já deve ter ouvido isso, né? Nossa, fulano falou um negócio que eu nunca ouvi. Ele é um sujeito super espiritual. Não, irmãos, ele não é um sujeito super espiritual, não. Ele é um herege mesmo. Ele está interpretando o texto de forma completamente errada, porque está utilizando uma escola problemática que já foi, né, combatida no passado e que hoje está aí em voga, que é o alegorismo. É você extrair do texto, ao seu bel prazer, aquilo que o texto não diz, aquilo que o contexto não diz, e aquilo que a Bíblia, que interpreta a própria Bíblia, também não diz. Mas o povo, irmãos, o povo aplaude, não é? Cícero, o Spurgeon, ele dizia assim para os seus alunos: interprete o texto você. Não é? Primeiro ele dizia assim: leia o texto até que ele pule em você como um leão. Depois interprete o texto. E depois confira com os grandes mentores do passado se o que você entendeu está correto ou não. Ok? Uhum. Eu tenho para mim como uma regra básica. Eu interpreto o texto e depois eu confiro com os grandes se aquilo que eu entendi está correto. Claro, exatamente. E isso tem base. Método do estudo bíblico. Primeiro passo, observação. É o que você falou. É o que você entende do texto. Segundo passo, interpretação. Aí você vai correr atrás daqueles que já comentaram sobre esse texto e você vai ver se realmente a sua observação está certa. Terceiro passo, aplicação. Então, assim, é isso. Não tem de onde tirar, não. Não é
É como disse o reverendo Luciano, não é ficar inventando roda, não. Não, um tempo atrás, pastor Luciano, eu vi um pastor da igreja pentecostal interpretando Gênesis na hora que Eva teve o encontro com a serpente. Então, ele usou um termo do Novo Testamento, falando sobre a semente da serpente. Eu não lembro qual é o escritor que fala no Novo Testamento, mas ele diz que a semente da serpente é resultado da relação sexual entre a serpente e Eva. Então, Tá vendo? Eva e a É serpente. osso, não é, irmãos? Então, olha para você ver como é que esse cara encontrou isso, gente. Onde é que tem isso? Outra coisa também, pastor, o cristianismo judaizante, que é uma interpretação de que coisas do Antigo Testamento devem ser aplicadas nas igrejas hoje. Pastores vestidos de judeu, pastores colocando quipá na cabeça, pastores levantando a mão e orando por Israel, só porque a Bíblia diz que ore pela paz de Israel, colocando a igreja abaixo de Israel, sendo que a igreja hoje está acima de Israel. A igreja hoje é a base principal de evangelização do mundo, não Israel. Mas olha que a interpretação alegórica, o que é que ela faz? Está colocando coisas dentro das igrejas que Deus não mandou. Outro dia eu vi um cara pegando o candelabro, tem um candelabro, né, que tem 7 pontas, né? Um desses pastores estava explicando o que significa aquele candelabro. Então, quando ele acabou de explicar, eu pensei assim, onde será que ele achou essa explicação? Onde ele achou isso? E as pessoas vão atrás disso, as pessoas ficam maravilhadas atrás disso. É impressionante, meus irmãos, como nós estamos vendo cada vez mais a mensagem bíblica descendo ladeira abaixo no abismo do esquecimento. E daqui a pouco não, já estamos vivendo um tempo que não precisa mais de Bíblia, não. Não precisa mais de Bíblia. O pastor está chegando no púlpito sem nada e disse, gente, essa semana veio na minha cabeça falar sobre isso para os irmãos. É assim, daqui a pouco nós estamos vivendo isso. Aliás, fazer uma pergunta aqui, pastor Alain. Lembrei do Soren Kierkegaard. Quando o Soren Kierkegaard vem com a ideia do salto no escuro. É que ele diz que, em um certo momento na vida do homem, ele tem que tomar uma decisão. Ele vai andando na sua vida religiosa, que o homem passa por 3 estágios, né? Ético, religioso e estético. Ético, estético, religioso. Ele diz que no religioso vai ter uma hora que ele vai ter que dar um salto de fé. Aí ele diz o seguinte, a pessoa está seguindo, às vezes, um pastor, aí, na hora que eles chegam, na hora de dar o salto no escuro, a ovelha diz, pastor, e agora? Aí você, não sei, eu vou pular. Pula comigo. Mas pular para onde? Fazer o quê? Não sei não, mas vamos ver no que dá. Pastor Alain, nós estamos vivendo também isso. Pastores que pregam sem saber para onde vai o texto. Pastores que não sabem para onde vão com o texto. Ovelhas que não sabem para onde o pastor está levando elas com aquele texto. E mesmo assim elas estão assim, não, pastor, eu vou com o senhor vai pular no escuro, eu também vou. Mesmo que não dê nada. Jesus já tinha dito, né? Um cego guiando outro cego. Exatamente. Olha, querido, infelizmente, assim, é o que a gente já falou, falta preparo, né? Interpretação bíblica é fruto de preparo, de estudo, né? Obviamente, nós temos que entender que o Espírito Santo é que nos ilumina no texto, mas se nós não tivermos esse preparo, o que o Espírito Santo vai iluminar? Né? Como é que nós vamos... O Espírito Santo só vai dar naquilo que a gente também tem. Não tem como a gente se desassociar essas questões, né? E aí acaba saindo o que a gente está falando de alegorização do texto, começar a criar coisas que não existem, né? E aí é como Paulo fala na carta a Timóteo, ele fala assim, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tá aí, ó. As fábulas são as alegorias. A gente não pode confundir alegoria com ilustração, né? Ilustração num sermão, num ensino é importante. Mas alegorizar o texto, isso é um absurdo, né?
Quando a gente ilustra no sermão, contamos uma história, isso dá uma arejada na nossa mente para a gente compreender aquele ensino. Mas não podemos ficar confundindo uma coisa com outra, não. Então as pessoas estão perdidas porque o pastor, ele é o líder. E sendo líder, sendo aquele que guia as ovelhas, que orienta, que tem o papel primordial de ensino na igreja, se ele não sabe o que ele está fazendo com o texto bíblico, as suas ovelhas também não vão compreender. Então, não é um trabalho fácil, é exigente. Trabalhar o texto bíblico exige tempo, é o que o reverendo Luiz Fernando disse, é horas para você falar em 20, 30 minutos, mas você gastou aí muitas horas para chegar naquele ponto, para você levar para a igreja de maneira didática, compreensível, né? Não é simplesmente entregar como se fosse qualquer coisa. Então, quando falo salto no escuro, realmente tem muita gente pulando aí e vai cair e não vai cair num lugar bom não, viu? Por quê? Porque está confundindo as coisas. Queria lembrar um princípio importante, que o Espírito Santo, ele não fica aquém nem vai além da palavra. Ele fica na palavra que ele inspirou. Isso aí deveria ser uma coisa básica para todos nós que tentamos explicar a palavra de Deus. Ele não vai também contra aquilo que ele inspirou. Então, é básico isso. Tem outro detalhe aí também, pastor Luiz Fernando, o sensus pleno da mensagem. Isso. Pastor Luciano, pastor Alan, sensus pleno. O autor do escrito, ele tinha um pensamento na hora que estava escrevendo aquilo ali. Então, quando você vai fazer exegese de um texto, você precisa também saber o que estava acontecendo no contexto da vida daquela pessoa, para você poder saber aplicar a palavra, para você não falar alguma coisa que não tem nada a ver com o personagem. Então, senso pleno, o Espírito Santo está ali. Então, são ferramentas da interpretação bíblica. Mais ainda, conhecimento da escrita ou da língua da época. Eu não posso interpretar um texto bíblico sem conhecer, pelo menos, manusear grego, manusear hebraico. Eu preciso saber fazer isso. Senão, eu não vou saber extrair as ideias, por exemplo, do grego. Porque o grego é uma língua de ideias. Cada palavra grega significa um tanto de coisa. A palavra hebraica significa um tanto de coisa para o judeu. A linguagem hebraica, a linguagem mesmo hebraica, tem um significado pessoal para o povo judeu. Então, são coisas que faltam muitas vezes na interpretação de alguns pastores que estão muitas vezes, e aliás eu queria voltar à pergunta do pastor Luciano, estão usando às vezes esses pastores, pastor Luciano, de entretenimento. Ao invés de pregar a palavra, já que o cara não tem domínio na pregação, ele usa de entretenimento. Eu lembro de um missionário que foi na minha igreja há um tempo atrás, e ele é dos Estados Unidos, e ele estava nos contando sobre uma igreja lá nos Estados Unidos, que o pastor, todo domingo, ele entra vestido de Moisés. Ele põe a roupa de Moisés e um cajado na mão, e o sonoplasta coloca o barulho do mar abrindo. Então, quando ele está entrando na igreja, é como se ele estivesse abrindo o mar vermelho e o povo empolgado. Pode-se usar entretenimento na mensagem bíblica, pastor Luciano? Irmãos, bom, eu acho muito triste, assim, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, eu acho, assim, muito triste um pastor ser reconhecido apenas como um pastor engraçado. Eu acho que isso rebaixa e denigre tanto a imagem de um pastor consciencioso que expõe as Escrituras. É claro que quando você ilustra, quando você fala alguma coisa inerente ao texto e usa alguma coisa, não é? Alguma coisa cômica, alguma coisa que provoca um riso, não há pecado nenhum nisso, né? Ilustração, como dizia Mark Lloyd Jones, é a janela do sermão, onde entra a luz e o ar fresco, para você, de repente, renovar um pouco as ideias e compreender aquilo pelo qual o pregador está falando. Mas uma coisa é você usar aqui e ali algumas ilustrações assim, que denotam um riso, né? E, de repente, algo cômico,
para conduzir o povo a experimentar uma verdade do texto de uma forma mais leve. Outra coisa é você se assemelhar a um pregador de stand-up que frequentemente usa de piadinhas, aforismos, casinhos engraçados para levar sua comunidade ao riso o sermão inteiro. Eu penso, irmãos, que isso é sofrível, viu? É a minha opinião. É sofrível. Eu não gostaria de ser reconhecido como um pastor engraçado. Eu gostaria de ser reconhecido como um pastor fiel às Escrituras, que prega a palavra de Deus, que aplica com diligência à luz do contexto do seu rebanho e que essa pregação promove profundas transformações no coração do meu auditório. E não apenas como um pastor engraçado. E hoje, infelizmente, nós temos aí muitos pastores bem famosos que são conhecidos como pastores engraçados, né? É uma pena. Pastor Luiz Fernando, pensando na resposta do pastor Luciano em relação ao comportamento de alguns pastores mudando a mensagem para entreter o público, nós também não estamos vendo o público bloqueando o coração e selecionando quais pastores lhe agradam, exatamente porque a igreja também tomou um novo molde. Há igrejas hoje que parecem teatro. Há igrejas hoje que parecem cinema. Antigamente, a igreja era vista como um local em que a pessoa ia ali e a mensagem lhe chamava a atenção para o arrependimento. Hoje não. As pessoas, às vezes, são crentes e não podem ir no stand-up mundano, mas pode ir no stand-up do pastor. Às vezes, o cara não pode ir frequentar um teatro, uma peça que está acontecendo ali no teatro, ele vai na igreja que vai ter teatro também. Eu só acredito que as pessoas estão cada vez mais selecionando coisas para as suas vidas que não tem nada a ver com a mensagem de Deus, mas que aparentemente têm sido colocados como mensagem de Deus nas igrejas. Eu entendo que porque as mensagens estão fracas, sem conteúdo bíblico, sem apontando para a obra salvadora de Jesus Cristo, nós não estamos gerando conversões ou não estão acontecendo novos nascimentos como deveria acontecer. A pessoa que experimentou a graça de Deus, que experimentou essa regeneração, ela vai querer buscar algo sólido para si, né? Como isso não está acontecendo, as pessoas foram seletivas para frequentar um ambiente que lhe agrade. A igreja é o lugar onde eu sirvo e eu celebro, onde eu dou o meu tempo, a minha mente, para a glória de Deus. Eu não vou ali para selecionar pregador alegre, feliz, triste ou não. Eu vou ali para receber a palavra de Deus. Como o reverendo Luciano disse, também Alan disse, o final da pregação deve ser a glória de Deus e a edificação do povo de Cristo, não é? Como disse alguém, todos os caminhos levam a Roma. Então, qualquer sermão de qualquer tema deve levar à obra salvadora de Jesus Cristo. Sem isso aí, o sermão é esvaziado em seu conteúdo. Por quê? O que nós queremos é que as pessoas entendam melhor o que Cristo fez, quem foi essa pessoa e como ele transforma as vidas, né? Por isso que eu vejo o seguinte, a igreja está cheia de gente com mente vazia e essas mentes vazias não suportam nem os rigores da vida. Quando a vida bate a porta cobrando uma postura, as pessoas elas não querem dar uma resposta porque não tem como dar. Eu costumo dizer que a vida espirra e nós ficamos com pneumonia. Hoje podia dizer que a vida espirra e nós pegamos o Covid-19, né? Essa tristeza, não é? Os cristãos se afastam prontamente da obra de Deus porque não têm os seus sonhos realizados. E hoje em dia, como disse o reverendo Luciano, as pessoas se sentem mais lindas do que o ouro de Ofir, não é? E tudo. E é interessante, né? A pessoa que nasceu de novo, quando ela se vê perante Deus, a primeira coisa que ela percebe é o seguinte: eu sou um ser inadequado para esse momento. Eu não sou competente para esse momento. Isaías é um exemplo clássico, né?
Quando ele viu o Senhor no trono, dentro do templo, você já estou morto, acabou. Para mim não dá mais. Agora tem gente que acha que é a beleza da balachita, né? Ou seja, eu sou o cara e Deus tem que me abençoar. Irmãos, vou usar aqui um termo duro aqui. Precisamos de botar o rabinho entre as pernas e lembrar que Deus é Deus e nós somos meras criaturas. E eu não posso exigir nem declarar nada para o Criador. Eu peço humildemente misericórdia sobre a minha vida, não é? Exatamente. Então, quando os pregadores falam assim, eu declaro. Outra coisa que eu queria abordar aqui, a linguagem espúria que tem sido usado hoje. Por exemplo, eu profetizo uma semana de bênção. O que é isso? Eu desejo uma semana de bênção, é isso? O cara nem conhece o que é profecia, nem conhece o que é dom do Espírito Santo e espiritualiza um desejo que ele quer que a pessoa tenha uma boa semana. Isso é inaceitável, né? Inaceitável. E outra coisa, já viram o vazio de comportamento dos pregadores quando falam assim? Vira para o lado aí e fala assim para o seu irmão. Eu trouxe um pregador desse aqui em nossa igreja e ele falou isso umas 20 vezes e o povo não reagia. E aí, no final do culto, ele falou assim, ô pastor Luiz, o povo aqui é frio, né? Eu falei, não, você que é burro mesmo. Aqui, esse esquema não funciona. Tá certo? Então, a gente pega essas coisas assim, que não tem nada a ver, e traz isso como modelos para dentro da igreja, que são dispensáveis. Dispensáveis. Na verdade, são coisas que são agregadas à mensagem, né, pastor? São agregados à mensagem de Deus. Até porque o culto, né? O culto, a liturgia sofreu ingerência de coisas inúteis. E o que eu vou dizer aqui pode não agradar, mas esse negócio de introduzir dança na igreja, isso não faz parte do nosso culto, ok? Isso não tem nada a ver com o culto a Deus. Eu vejo dois pontos positivos nisso, né? É você ter o jovem dentro da igreja, que quando o jovem vai apresentar uma dança, ele convidar o pai dele para poder ver a dança e ele pode ouvir o evangelho. Agora, isso aí, eu estou forçando a barra também, né? Vamos lembrar que o nosso tempo está acabando. São muitas coisas que são usadas como agregados hoje em dia para ajudar o pastor, né, que não tem preparo, que não tem competência para trazer uma mensagem realmente ligada à palavra de Deus. Então, o cara vai agregar tudo que ele puder para poder segurar aquela multidão ali na sua igreja, já que a igreja hoje, muitas vezes, é uma empresa que tem despesa, funcionário para pagar, folha corrida de olerite, né, para pagar as pessoas. Então, muitas vezes, por trás da igreja, não está a questão de salvar almas, está a questão de manter aquele empreendimento de pé, de pagar as dívidas, infelizmente. Mas, nós estamos encerrando, terminando o nosso programa Teologia em Debate. Vamos finalizar com a última pergunta. Gostaria de trazer essa pergunta para o pastor Alain. Pastor Alain, diante de tudo isso que nós falamos, tantas coisas que escolhemos aqui nesse programa, como a igreja poderia voltar ao querigma? Como esse irmão, por exemplo, que vai assistir esse programa aqui, diz, puxa vida, eu sou um desses pastores, hein? Eu sou, como se diz aí fora, eu sou pica-fumo. Eu não estou pregando como deveria, não. Como é que eu faço para pregar? Qual conselho o senhor daria para esse pastor? Como voltar ao querigma? Como a igreja está com a sua mensagem realmente bíblica, voltada para a vontade de Deus? Primeiro, eu acho que ele tem que confessar seu pecado a Deus, né? Mas ele tem que se voltar para o Senhor, se preparar, estudar, reconhecer que precisa mesmo disso, aceitar que o seu conteúdo está vazio, né? E se sujeitar a Deus e buscar ajuda, né? No caso de preparo, de estudo. E lembrar que o ensino da palavra é uma coisa muito séria, nós seremos cobrados. As pessoas, nós estamos, e até é bom lembrar isso, nós pregadores, nós que ensinamos a palavra, nós seremos cobrados da fidelidade à palavra. Então, não é uma coisa qualquer, né? Então, a gente precisa se arrepender mesmo, caminha do arrependimento,
né, de fazer aí o caminho de volta, preparar e lembrar que a igreja vai crescer na medida que o pastor cresce, né? Amém. Então, o ministério pastoral, a igreja é reflexo do seu pastor, né? Diretamente em tudo. Então, assim, nós não vamos ser perfeitos, mas nós temos que ser fiéis. Eu acho que é isso que Jesus vai cobrar de nós, fidelidade, não é perfeição, mas fidelidade, compromisso, responsabilidade com a sua obra, né? Nós estamos vivendo os fins dos tempos e a própria palavra já disse que nos finais dos tempos haveria um tempo que não se suportariam a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-iam de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então isso já está na palavra. Então nós não podemos fazer parte disso aqui não. Nós vamos receber o galardão na medida da nossa fidelidade a Deus. Amém. Pastor Luciano, vamos voltar à mensagem bíblica, ao querigma, ao original. Qual conselho o senhor daria para esse irmão que está nos assistindo? Gostaria de saber o que fazer diante dessas verdades que foram faladas aqui. Bom, meu irmão, o conselho é o conselho da palavra de Deus, né? O principal ofício de um pastor não é contar história. A Bíblia já contém histórias muito melhores do que as suas, viu, meu pastor? O ofício de um pastor é narrar, explicar, aplicar o texto no sermão. Então, o ofício mais grandioso de um pastor é ensinar as Escrituras, é pregar a palavra de Deus, é dizer ou tentar dizer aquilo que o texto está dizendo e não usar o texto para dizer aquilo que você quer dizer. É se submeter ao senhorio de Cristo e ao senhorio de sua palavra na hora da sua pregação. E você exercer isso com muita fidelidade. O que o pastor Alain disse, certíssimo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz: o que se requer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. Então, o que cabe a mim, pastor, e a você, pastor, líder, obreiro, leigo, é que você seja um homem fiel às Escrituras, pregue essas Escrituras sagradas, não fale aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que as pessoas precisam ouvir, da revelação bendita da palavra de Deus. E aí sim, você está cumprindo cabalmente, como diz Paulo a Timóteo, o seu ministério. Amém. Pastor Luiz Fernando, como voltar ao querigma, diante de tantas coisas que nós falamos aqui, e esse irmão que está nos assistindo está pensando, meu Deus, eu sou um desses, eu estou fazendo com que a palavra do Senhor não seja pregada de forma eficaz, da forma correta. O que eu faço? Qual conselho o senhor daria para esse irmão? Enquanto o Luciano falava, Alan falava, eu me lembrei de uma ilustração de um pastor que o seu filho também era pastor. Então o filho falou para o pai assim, o pastor mais velho, né? Pai, na minha igreja estou cheio de doutores em medicina, engenharia. Como é que eu vou falar para esse povo? E o pai falou assim, meu filho, sobre esses assuntos, eles são formados. Fale sobre Jesus e a obra da cruz. Isso eles não conhecem. Essa é a grande verdade. E para que eu fale sobre Jesus e a obra da cruz, nada melhor do que eu me debruçar sobre a palavra de Deus, eu amar essa palavra e ela fazer parte da minha vida, para que eu possa entregar essa mensagem depois de um bom estudo, depois de um bom tempo de oração e consagração. Alguém já disse que no final, quando Deus for medir o seu servo, ele não passará a sua fita métrica pelo cérebro dessa pessoa, mas pelo seu coração, para ver o quanto ela foi dedicada a ele, né? É isso aí. Ok, meus queridos, estamos encerrando nosso programa Teologia em Debate, programa no qual nós falamos sobre igrejas cheias, mensagens vazias. Está aí um tema para você pensar, para você meditar. Observe o seu contexto. Como é que você está observando as igrejas? Estão cheias? E a mensagem? Como é que está a mensagem? E você? Como é que está sendo a sua... Como é que você está recebendo a mensagem da sua igreja? Eu tenho observado que a mensagem, muitas vezes, é pregada na sua igreja, não tem surtido efeito na sua vida. Está se sentindo uma pessoa fraca? Está se sentindo uma pessoa vazia? Talvez a mensagem da sua igreja
esteja sendo causador disso. Porque o alimento para nossas almas, queridos, é a palavra de Deus. Mas para se tornar alimento mesmo nas nossas almas, tem que ser pregada com fidelidade. Porque o Senhor não aceita, de forma alguma, que a sua palavra seja torcida, seja invertida, que alguém venha falar que ninguém entende aquilo que ele quer. Não. A palavra do Senhor ela exige de nós fidelidade, como foi falado aqui. Então, esse programa venha para cada um daqueles que assistirem um tempo de despertamento, um tempo de bênção para a vida. Estamos aqui terminando nosso programa e agradecer também aos queridos debatedores que estiveram conosco nos ajudando, pastor Luiz Fernando, pastor da Igreja Batista da Aliança do bairro Caiçara, em Belo Horizonte, pastor Alan Tac, é o pastor da primeira Igreja Batista da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, e o pastor Luciano Rocha, é o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, na cidade de Maringá, do Paraná. Eu sou o pastor Cícero Frazão Neto, sou pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Diamante, no Parelho, Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi um prazer estar com os irmãos e até o nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir. Até lá.